Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Polícia do Rio de Janeiro indiciou o médico Bruno Nogueira Teixeira por fraude processual. Foi ele quem transferiu o modelo Bruno Krupp para a UTI, aparentemente para evitar que Bruno fosse preso. O modelo pilotava uma moto quando atropelou um adolescente que acabou morrendo. O relatório final do inquérito tem 9 páginas. Na conclusão, o delegado Aloysio Falcão indicia Bruno Nogueira Teixeira pela prática de crime de fraude processual. O médico foi contratado pela família do modelo Bruno Krupp, preso depois de atropelar e matar um adolescente de 16 anos na Barra da Tijuca no dia 30 de julho. Krupp foi preso 4 dias depois, quando estava internado. Ele ficou sob custódia em um hospital particular na Zona Norte, até receber alta e ser levado para um hospital penitenciário no complexo de Bangu. A polêmica em torno da transferência do modelo para terapia intensiva motivou a abertura do inquérito contra o médico. A pedido da família, Bruno Teixeira visitou o rapaz e pediu que ele fosse internado na UTI por causa de problemas renais. A polícia suspeitou e começou a investigar a conduta do médico que prestou depoimento. Mas o inquérito analisou prontuários, exames e ouviu 2 enfermeiros e uma médica do hospital onde o modelo ficou internado. E foi com base nas análises clínicas e principalmente nos depoimentos que a Polícia Civil chegou à conclusão de que Bruno Teixeira, argumentando falsos problemas de saúde, tentou adiar a ida de Krupp à penitenciária. Um dos funcionários contou que o paciente apresentava estado geral bom, mas com muitas escoriações devido ao acidente. E que o modelo se mostrou rude e arrogante, além de dar ordens aos profissionais e exigir exclusividade no tratamento. Uma técnica de enfermagem confirmou que o rapaz tinha bom estado de saúde e, mesmo acamado, não apresentava sinais que justificassem sua transferência. A médica que avaliou o Krupp na UTI disse que, ao analisar a quantidade de urina do modelo, verificou que o estado de saúde era normal e que as informações foram passadas para o Dr. Bruno Teixeira e ele não contestou o parecer, que optava pela alta sem necessidade de acompanhamento nefrológico, por se tratar de paciente jovem e sem comorbidades. O indiciamento do médico Bruno Teixeira por fraude processual já foi encaminhado para o Ministério Público. Se condenado, a pena prevista pelo crime varia de 3 meses a 2 anos de prisão, além de multa. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro informou que está apurando o caso. Veja agora outros destaques desta edição. Uma empresa espanhola vai assumir o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, segundo o mais movimentado do Brasil, depois de oferecer quase 2,5 bilhões de reais em leilão. No quadro Casos de Polícia, um crime chocante envolvendo uma quadrilha de médicos que traficava órgãos humanos. Os envolvidos estão livres e trabalham normalmente. O quadro Casos de Polícia de hoje vai falar de uma quadrilha de médicos que traficavam órgãos humanos. A polícia descobriu o esquema depois que um menino de 10 anos sofreu uma queda e foi internado no hospital ainda consciente. Horas depois, ele teve a morte cerebral decretada. Isso aconteceu em Minas Gerais há 22 anos. Os médicos foram condenados, mas estão livres e trabalham normalmente. A luta deste homem em busca de justiça pela morte do filho começou há 22 anos. No dia 19 de abril de 2000, Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, caiu de uma altura de quase 6 metros no prédio onde morava, em Poços de Caldas, no interior de Minas. O garoto foi levado para o hospital em estado grave. Num primeiro momento, os médicos disseram que ele poderia se recuperar, mas no dia seguinte afirmaram que não havia mais esperança. Ele disse, olha, tudo indica que o seu filho vai entrar em estado vegetativo daqui para frente, não tem o que fazer. Falei, ok, uma vez confirmado através de exames, eu vou fazer a doação de órgão. E daí para frente é que começou a loucura toda. A investigação do caso apontou que o diagnóstico de morte encefálica foi forjado.
Paulinho foi transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas, onde teve os órgãos retirados ilegalmente. Na hora da cirurgia, o menino ainda estava vivo. O primeiro médico explicou que a anestesia era dada para poder fazer a manutenção dos órgãos. O segundo médico, que esqueceu de combinar a mentira com o primeiro médico, falou que era para fazer um relaxamento muscular. Não haveria necessidade nem mesmo de anestesiar se efetivamente ele tivesse morte cerebral. O pai de Paulinho desconfiou das circunstâncias da morte depois de receber uma conta do hospital de quase R$12 mil. A cobrança trazia medicamentos para remoção de órgãos que, na verdade, deveriam ser pagos pelo SUS. Paulo começou a investigar o caso por conta própria e reuniu diversas provas para mostrar as irregularidades. O hospital foi acusado de extorsão. No primeiro dia, eles gastaram 3, 4 seringas. No último dia, quando já não tinha mais o que fazer, as requisições eram de 20 seringas, 30 seringas. Né? Que é uma extorsão na conta. A extorsão foi comprovada pelo Ministério da Saúde através de uma auditoria. Na época, era R$11.600 e poucos reais. Só de extorsão foram R$4 mil. Tentaram roubar ainda R$4 mil do meu dinheiro. Além da fraude no exame que determinou a morte encefálica do menino, o Ministério Público de Minas Gerais denunciou os médicos envolvidos por outros procedimentos irregulares, entre eles a internação em hospital inadequado, a demora no atendimento neurológico e a realização de uma cirurgia por um profissional sem habilitação legal. De acordo com a Justiça, o principal responsável pelo crime é o médico Álvaro Inhanhas, de 77 anos, acusado de chefiar uma central de transplantes no sul de Minas, que realizava retiradas de órgãos e encaminhava a possíveis receptores. A organização foi apontada pelo Ministério Público como atravessadora em um esquema de tráfico de órgãos humanos. A Santa Casa de Poços de Caldas foi descredenciada para a realização de transplantes e remoção de órgãos em 2002. Foi levantado depois disso que Poços de Caldas fazia mais transplantes do que Belo Horizonte. Quando o processo estourou, que eles começaram a tentar fraudar as provas e criar as provas que estavam faltando por desleixo deles. Desde o ano 2000, os processos na Justiça foram desmembrados e vários julgamentos adiados ou anulados. Em abril deste ano, Álvaro Inhanhas foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O nefrologista conseguiu autorização para prestar depoimento e acompanhar o julgamento, que foi realizado em Belo Horizonte, da casa dele em São Paulo. A possibilidade de recorrer em liberdade foi negada pelo juiz, mas Inhanhas conseguiu um habeas corpus. Ele continua solto e exercendo a profissão. Nós temos um problema sério no Brasil. A pessoa, para ser definitivamente presa, ela precisa ter sentença condenatória transitada em julgado. E aí nós temos 10, 15, 20, 30 anos de processo para, eventualmente, você chegar numa sentença definitiva. Os assassinos, eles têm todos os direitos, eles podem recorrer 500 mil vezes, continuar trabalhando, eles podem fazer o que eles quiserem. É difícil explicar para você o que eu sinto. É uma decepção muito grande. Desde 2014, 6 médicos foram condenados por homicídio doloso, compra e venda de órgãos humanos, violação de cadáver e realização de transplante irregular. Mas todos conseguiram o direito de recorrer em liberdade e nenhum está preso. Nós temos que aprender com o que ocorreu para que a gente minimize esse tipo de risco. Um monitoramento rígido do que está acontecendo dentro da UTI, dentro da sala de cirurgia, para que médicos em concurso não façam o que bem desejarem ao arrepio da lei. Quando eu saí do júri, eu falei assim, 22 anos depois a gente vai poder fechar o caixão do Paulinho. E não conseguiu. Não conseguiu fechar. Paulo Pavese deixou o Brasil em 2008 e passou a viver na Europa por causa de ameaças. Há 8 anos, ele lançou um livro sobre a história da morte do filho e o esquema de tráfico de órgãos. Você acha que só comigo aconteceu isso? Eu sou o único que teve peito de enfrentar e ir em frente. Mas eu conheço muita gente que começou a fazer denúncia e parou por causa das ameaças.
A Santa Casa de Poços de Caldas disse em nota que jamais compactuou com qualquer iniciativa que levasse à presunção de tráfico de órgãos e que sempre que solicitada pelas autoridades administrativas, policiais ou judiciárias, disponibilizou todos os seus arquivos e documentos para que fossem auditados e copiados. A defesa de Álvaro Inhaez disse que recorre da decisão do Tribunal do Júri e que não há provas contra o médico. A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro deve decidir ainda hoje se Gabriel Monteiro terá o mandato cassado ou não. O repórter Tony Vendramini acompanha a sessão e tem mais informações para a gente. Olá, Tony, boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. Nesse momento, a gente está aqui no salão de entrada da Câmara dos Vereadores por causa do espaço apertado lá dentro do plenário. Não sei se vocês conseguem ouvir o som do discurso nesse momento, é que tem um caminhão aqui do lado de fora reproduzindo o que está acontecendo dentro do plenário. Muita gente acompanha do lado de fora essa sessão que promete ser bem longa. Os vereadores já aprovaram a prorrogação por 3 horas. Há um clima de uma certa tensão aqui por causa das manifestações dos apoiadores e também dos opositores do Gabriel Monteiro. A segurança da Câmara já teve que retirar algumas pessoas do plenário. O primeiro a falar aqui foi o vereador Chico Alencar, do PSOL, que é o relator do processo. Chico Alencar voltou a citar as acusações contra Gabriel de manipular vídeos, estupro, assédio sexual e de filmar uma relação com uma adolescente. Depois foi a vez do presidente da Comissão de Ética aqui da Câmara, Alexandre Esquerdo, do União Brasil. Agora, os vereadores que se inscreveram estão falando. Cada um tem direito a 15 minutos. Depois disso, a defesa de Gabriel Monteiro vai poder se manifestar por até 2 horas. Só então vai começar a votação. São necessários 34 votos para aprovar a cassação do Gabriel Monteiro. 2/3, portanto, dos 51 vereadores do Rio de Janeiro. 48 estão aqui no plenário no momento. 2 ainda não chegaram. Carlos Bolsonaro, do Republicanos, está de licença. Ontem, uma nova gravação foi divulgada com uma voz que seria de Gabriel Monteiro. Nela, o homem admite ter se relacionado sexualmente com adolescentes. Vamos ver na reportagem. No áudio, um homem que seria Gabriel Monteiro conversa com um amigo sobre uma menina com quem teria se relacionado. Ah, mas a mulher que eu peguei era gata, não era? É, foi bonitinha. Pô, 16 aninhos, 17 aninhos, porque eu gosto muito de novinha. Em outro diálogo, ele fala sobre uma menina que seria praticante de levantamento de peso. É lutadora de peso ela, 16 anos, eles são ao nível que o papai sempre pegou. Gabriel Monteiro virou réu em maio, depois do vazamento de um vídeo em que ele se relacionava com uma adolescente. Na época, ele disse que não sabia que a menina era menor, mas ex-assessores confirmaram que Gabriel Monteiro tinha sim conhecimento da idade dela. Em março, ex-funcionários do vereador já haviam denunciado Gabriel por assédio sexual e moral. Eles também contaram que o parlamentar usava a estrutura do gabinete para forjar vídeos para a internet. Em abril, surgiram as primeiras denúncias de estupro, feitas por 3 mulheres que, no início, consentiram o relacionamento, mas que acabaram sendo violentadas. Em junho, Gabriel também se tornou réu por importunação sexual e assédio sexual contra a ex-assessora Luísa Caroline Bezerra Batista, de 26 anos. Bom, esta é a segunda vez na história que a Câmara do Rio de Janeiro votará uma cassação. A primeira foi em junho desse ano, quando 49 vereadores destituíram o Dr. Jairinho, preso acusado de matar o enteado. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Olha, o uso da máscara de proteção facial não é mais obrigatório nos aviões e aeroportos de todo o país. A resolução da Anvisa já está em vigor. No aeroporto de Confins, na Grande BH, a maioria dos passageiros estava sem máscara hoje. Incomodava, mas foi bom, acho que evitou muitas doenças. A liberação passou a valer no começo da noite desta quarta-feira, quando a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. Vai de acordo com a nossa consciência, não é? Muda um pouco para as pessoas pararem de usar. A decisão da diretoria da Anvisa foi tomada por unanimidade. Para retirar a obrigatoriedade da máscara, a agência levou em consideração critérios técnicos e o cenário atual da pandemia no Brasil e no mundo. 47% da população brasileira já foi imunizada com a dose de reforço da vacina contra a Covid e a média móvel de mortes se manteve em torno de 200 nas últimas semanas. Mesmo assim, a Anvisa reforçou que o uso da máscara e o distanciamento físico são medidas efetivas e recomendadas. Não há uma comunicação que a máscara não protege. Ela protege.
tem resultados, inclusive já de importantes publicações em renomadas revistas, de estudos de alta acurácia, mostrando a proteção da máscara. Temos um cenário que nos mostra que é possível tirar mais uma medida. As flexibilizações no setor começaram em maio, com a liberação do serviço de bordo e o retorno da capacidade máxima das aeronaves para transporte de passageiros. O desembarque por fileiras continua. Agora, o Brasil se junta a países como Estados Unidos, França, Reino Unido e Portugal, que também não exigem mais a máscara em aeroportos e aviões. Em locais que tem um grande público, um grande volume, você não sabe quem está passando, eu acho que é um cuidado que a gente tem que levar para o resto da vida mesmo. A máscara, todo mundo descobriu durante a pandemia, é um EPI, equipamento de proteção individual. Só que a máscara acabou virando um equipamento de proteção coletiva. Há estudos que indicam bons resultados no controle da infecção provocada pelo novo coronavírus. Há estudos que indicam resultados irrelevantes. Seria como colocar grades numa janela para evitar a entrada de mosquitos. Melhor que cada pessoa decida se quer usar ou não. E quem optar pela máscara pode usar 2, talvez 3, em vez de olhar atravessado para quem resolveu abandonar esse equipamento de proteção individual. A Agência Nacional de Aviação Civil fez o leilão de concessão de 15 aeroportos. O bloco, que incluía Congonhas, em São Paulo, foi arrematado por uma empresa da Espanha. E o repórter Giovanni César está em Congonhas com mais informações para a gente. Boa noite, Giovanni. Quanto o governo conseguiu arrecadar? Boa noite, Érica, Lacombe, a todos os que acompanham o Rede TV News. Olha, esse grupo espanhol deu um lance que superou as expectativas, porque foi 231% acima do lance inicial, 231% de ágio, algo em torno de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O bloco que compreende o aeroporto de Congonhas tem 11 aeroportos, além de Congonhas em São Paulo, 4 no estado do Pará, 3 em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Corumbá, na fronteira com a Bolívia, e Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, Minas Gerais, em Uberlândia, Uberaba e também Montes Claros. E essa empresa assume a responsabilidade de investir algo em torno de 5,8 bilhões de reais nesses aeroportos, mais da metade aqui em Congonhas. Outros 2 blocos foram arrematados também hoje. Pelo grupo XP Infra, que arrematou os aeroportos de Campo de Marte, aqui em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, considerados aeroportos auxiliares, né? E o outro grupo, Nova Nordeste, arrematou 2 aeroportos, o de Belém do Pará e também do Macapá, no estado do Amapá. Esses grupos assumem o compromisso também de investir ao longo dos próximos 30 anos para melhorar a qualidade dos aeroportos, para que eles possam ter uma capacidade cada vez maior de receber passageiros e também cargas. De São Paulo, Giovanni César para o Rede TV News. Diminuir o tamanho do Estado, os gastos públicos, esse é o único caminho para qualquer país. As privatizações e as concessões públicas devem ser levadas adiante, devem avançar. O tal Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento nunca deu certo, em lugar nenhum, em época nenhuma. Os que venderam esse modelo fajuto só nos deixaram dívidas, prejuízos enormes com a corrupção, muitas obras inacabadas e serviços públicos de baixa qualidade. Qualquer modelo econômico que não incentive o investimento privado é uma grande mentira. Rede TV News de volta. E olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que a nova lei de improbidade administrativa não pode ser aplicada em casos que já transitaram em julgado antes da aprovação da norma. Quem tem as informações para a gente ao vivo é o repórter Igor Damasceno. Boa noite, Igor. Como é que foi a votação no STF? Olá, Érica, boa noite a você, ao Lacombe e também a todos que nos acompanham. Olha, foram 6 votos contrários à aplicação da lei em casos que já haviam transitado em julgado quando ela foi publicada, ou seja, quando ela começou a valer. Se já não havia mais possibilidade de recursos para a pessoa condenada, então as mudanças estabelecidas pela lei não poderiam ser aplicadas. Já para os casos em que havia ou cabia recurso, então essas mudanças poderiam sim ser aplicadas
aplicadas. A nova lei de improbidade administrativa foi promulgada no dia 25 de outubro do ano passado e estabelece que o agente público só pode ser condenado se for comprovado que a irregularidade cometida com ele foi praticada com dolo, ou seja, que ele teve a intenção de cometer essa irregularidade. Com essa decisão de hoje aqui na Suprema Corte, se o agente público cometeu a irregularidade sem nenhuma intenção até o dia 25 de outubro do ano passado e esse processo ainda não tinha sido concluído, então esse agente público não poderá ser condenado. Essas mudanças estabelecidas pela nova lei de improbidade administrativa podem beneficiar, inclusive, os políticos que tentam concorrer às eleições deste ano. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Em entrevista a uma rádio de Belo Horizonte, o ex-presidente Lula defendeu mudanças na lei da ficha limpa. E esse é o tema da rodada de opinião, hoje com Mauro Talhaferri e Silvio Navarro. Não chega a ser surpresa que Lula não goste da lei da ficha limpa. Por causa das condenações que sofreu no passado, ele ficou fora das eleições de 2018. O que surpreende é atacar a lei agora, em plena campanha. O petista parece estar cada vez mais sem filtros, in natura, talvez porque seus aliados estão no clima de já ganhou, o velho salto alto. É importante lembrar que a lei da ficha limpa impede que candidatos condenados por órgãos colegiados, por exemplo, por tráfico de drogas, crimes hediondos e também contra a própria administração pública, consigam se eleger e obter o tal foro privilegiado. É uma lei que só tem uma função: proteger o eleitor. A lei da ficha limpa nunca foi uma unanimidade no meio jurídico, tanto que o Supremo Tribunal Federal foi provocado e precisou declarar que ela é constitucional. Ela diz que uma pessoa não pode concorrer numa eleição caso tenha alguma condenação em segunda instância, mesmo que o processo ainda não tenha acabado. Alguns juristas alegam o princípio da presunção de inocência. Eles perguntam: como a lei da ficha limpa pode punir uma pessoa se o processo ainda não declarou definitivamente se ela é culpada ou inocente? E se o próprio processo, lá na última instância, for considerado inválido e tiver que voltar para o começo, como é que fica? A eleição já terá passado e a pessoa foi injustamente considerada inelegível. E é esse ponto que o ex-presidente Lula questiona, porque foi exatamente isso que aconteceu com ele nas eleições de 2018. A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, visitou a Rede TV. Ela falou sobre alguns dos principais programas desenvolvidos pelo banco. Daniela Marques foi recebida pelo superintendente de jornalismo, esportes e digital da Rede TV, Franz Vassek. Em seguida, conheceu as instalações da emissora ao lado do vice-presidente Marcelo de Carvalho e o presidente Amilcar Idalevo. Durante a visita, conversou com a equipe do Rede TV News sobre as iniciativas desenvolvidas para as mulheres através do programa Caixa para Elas. A gente está segmentando um pouco o nosso atendimento para ter um cuidado especial com as mulheres, que são quem mais cuidam, baseado em 3 pilares. O primeiro, de prevenção no combate à violência contra a mulher e abuso infantil de crianças, né? O segundo, promoção do empreendedorismo feminino, e aí entendendo o empreendedorismo como chave da redução da desigualdade social. E o terceiro é um pilar de produtos, que é a gente traduzir um pouco do shopping financeiro para as mulheres, né? E isso se traduz em produtos diversos. A previsão é que até o fim do ano, 4.000 agências contem com o programa. Segundo Daniela, as beneficiárias do Auxílio Brasil que se tornarem empreendedoras ou conseguirem um emprego com carteira assinada não perdem o benefício. É importante mencionar que o programa Auxílio Brasil, que o governo federal lançou e que é operado pela Caixa Econômica, ele permite que os beneficiários do auxílio, que hoje são 2/3 mulheres, famílias chefiadas por mulheres, são 15,5 milhões de mulheres, o benefício permite que ela seja uma MEI ou que ela tenha carteira assinada por 2 anos, abra a sua microempresa e não perca o auxílio. O banco também espera que a partir de setembro os beneficiários do Auxílio Brasil possam ter acesso ao empréstimo consignado. A portaria deve ser editada até o fim desse mês pelo Ministério da Cidadania. A gente está capacitando a rede para que a gente faça um crédito consciente, né, e não um estímulo ao endividamento em massa, uma vez que a família tem que ter consciência que vai ser debitado do pagamento do benefício no prazo
do crédito, então é realmente se está precisando e que isso seja consciente, ou principalmente se já tem uma dívida num cartão de crédito de uma loja, que troque por essa mais barata. Para o fim do ano, ainda está previsto um novo programa voltado ao empreendedorismo. Primeiro o cidadão foi digitalizado, depois ele foi bancarizado e a gente agora quer aprofundar a atuação para ser o banco do empreendedor e ajudar na formalização. Então, já a gente vem com um programa entendendo o empreendedorismo como a rampa financeira, né, do cidadão para ele construir os seus sonhos da sua família. A gente vai vir com um programa chamado Caixa Minha Primeira Empresa, que vai ser um apoio aí para que as pessoas comecem a empreender e montar o seu negócio. O jornalismo da Rede TV se reuniu com os representantes dos candidatos à presidência convidados para o debate aqui na emissora. O encontro aconteceu de forma híbrida na sede da emissora em Osasco, na Grande São Paulo. Na reunião foram definidas as regras do debate presidencial, como o tempo para perguntas e respostas e a ordem de participação dos candidatos. Os convidados também conheceram o layout dos estúdios. A data do debate foi confirmada para o dia 2 de setembro, às 10 horas da noite. Os mediadores serão Luiz Ernesto Lacombe e Amanda Klein. Neste ano, a Rede TV fechou uma parceria com o portal Metrópolis e com o site O Antagonista. Caso haja um segundo turno, um novo debate ocorrerá no dia 17 de outubro. Os debates serão exibidos ao vivo para todo o Brasil nos canais da Rede TV e também nas páginas da emissora no Facebook, Twitter, TikTok, YouTube e nas plataformas digitais dos veículos parceiros, que são Metrópolis e O Antagonista. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à presidência. Jair Bolsonaro, do PL, passou o dia em São Paulo. Milhares de apoiadores aguardavam o presidente nas ruas de São José dos Campos, no interior. Ele visitou o Parque Tecnológico no município e participou do lançamento oficial da campanha do ex-ministro Tarcísio de Freitas ao governo paulista pelo Republicanos. Bolsonaro seguiu até o evento em uma motociata. O lançamento em um estádio municipal foi o primeiro ato de campanha do presidenciável no estado de São Paulo. Nossa bandeira, verde e amarela, cada vez mais se torna conhecida no mundo todo. O Brasil é um país mais que promissor, é um país do presente. A todos vocês, muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe cada um de vocês. Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo. Muito obrigado. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participa agora à noite de um ato que acontece na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, quinto maior colégio eleitoral do Brasil. O petista discursa ao lado de Alexandre Calil, candidato do PSD ao governo de Minas. O comício reúne artistas, políticos e apoiadores. Ciro Gomes, do PDT, deu entrevistas e participou do ciclo de debates promovido pela Associação Comercial de São Paulo. O candidato destacou uma proposta para ajudar a reduzir a inadimplência das famílias e empresas. Onde eu posso fazer uma política pública? No crédito. É ou não é possível? Meu Deus do céu, a gente faz isso todo mês. Sem a ferramenta do Banco do Brasil, da Caixa, reestruturar o passivo das famílias, fazer um grande programa de educação financeira. Simone Tebet, do MDB, participou do programa Hora do Voto, promovido pela OAB São Paulo, que recebe os candidatos à presidência. A candidata destacou a necessidade de parcerias do governo com a iniciativa privada para garantir emprego e renda para a população. E citou o setor ferroviário. Se ficarmos com 23 projetos que eles dizem que são considerados filé mignon nesse setor, nós estamos falando nos próximos 5, 6 anos, a partir de agora, de gerar 2,5 milhões de empregos no Brasil. 100 bilhões de investimentos no Brasil. A candidata também teve reuniões de campanha, gravou para a propaganda eleitoral e deu entrevistas. José Maria Eimael, do Democracia Cristã, fez reuniões de campanha na sede do partido em São Paulo e, em seguida, assinou o termo de compromisso do projeto Presidente Amigo da Criança, organizado pela Fundação Abrinq, de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Eu gostaria de registrar a minha emoção e o meu orgulho, de poder assinar essa documentação, onde eu confirmo
o meu compromisso e a minha lealdade aos ideais da briga. Vera Lúcia, do PSTU, passou o dia em São Paulo. Gravou vídeos e tirou fotos para o material de campanha ao lado da vice na chapa, Raquel Tremembé. Também fez panfletagem e conversou com eleitores em uma feira livre. A candidata ainda deu entrevistas e recebeu o Plano País da Infância e Adolescência com sugestões elaboradas por 150 organizações sociais. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez panfletagem no Vale do Anhangabaú, na capital paulista. O candidato conversou com eleitores, pediu votos, deu entrevistas e participou de uma live. Soraya Tronic, do União Brasil, fez reunião com a equipe do partido e, em seguida, participou da assinatura do termo de compromisso com o programa Presidente Amigo da Criança, da Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, em São Paulo. Assumir um compromisso com as crianças e os adolescentes do país é um dever de todos nós, cidadãos. Como presidente da República, candidata, é uma obrigação. E estar ao lado das crianças, que são o futuro do nosso país, é estar ao lado do Brasil. Felipe Dávila, do Novo, foi à Baixada Santista. O candidato visitou o Centro de Controle Operacional do Porto e o Complexo Hospitalar dos Estivadores. Também deu entrevistas, fez campanha nas ruas, participou de uma sabatina e agora à noite acompanha o lançamento de candidaturas do partido. Pablo Marçal, do PROS, deu entrevistas, fez reunião com a vice da chapa, Pérola Negra, e gravou material de campanha. Sofia Manzano, do PCB, deu entrevistas e gravou material de campanha. Se você quiser assistir mais uma vez essa ou outra matéria qualquer do Rede TV News, é só fazer a sua inscrição no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os programas. É só acessar então youtube.com/Notícias Rede TV. E o Rede TV News termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá, boa noite. Uma boa noite para você.